Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro em meio a essa atmosfera que tomou conta de todos nós, em função daquilo que nós estamos vendo e acompanhando em tempo real, que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, atingindo o povo gaúcho. Como em todas as tragédias, as sociedades fazem reflexões sobre as suas causas, desses acontecimentos e sobre como se deve fazer alguma coisa, o que é possível ser feito, para evitá-las. Infelizmente, no Brasil, nesse momento, a racionalidade acaba dando espaço a outras situações, como a gente nunca tinha visto no Brasil. Como, por exemplo, a exploração política, a vigarice, o mau-caratismo, o espalhamento de mentiras, sempre mostrando que a sociedade brasileira tem uma parcela que ficou muito adoecida e que perdeu algo que é muito importante numa sociedade, que é o sentimento de empatia, de se colocar no local do outro. Você que está me assistindo nesse momento, certamente você deve ter ficado muito chocado com o comportamento de pessoas que você conhecia, ou você pensava que conhecia, durante o período da pandemia aqui no nosso país. O desapreço, a coisificação de seres humanos, o pensamento negacionista, o pensamento irresponsável, o comportamento irresponsável que atingiu tantas pessoas, comandadas ali por uma pessoa absolutamente insana. Foi um negócio que chocou a todos nós. Pessoas da área da medicina, pessoas da área, da saúde, aderindo à figura de um irresponsável, de um criminoso, de um bandido, que hoje se encontra enfermo e ontem aqui no nosso papo, eu fiz a publicação sobre o que aconteceu, ele ainda se encontra internado e os comentários do nosso portal foram muito interessantes. Quase que a integralidade das pessoas que escreveram aqui estão torcendo para a figura se recuperar, para que ele possa responder pelos crimes que ele cometeu contra o nosso país. Enfim, e isso irá acontecer. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas imagens e algumas situações que extrapolam o nosso território aqui, as coisas que acontecem no Brasil, para a gente entender como é que nós estamos diante desse problema e para onde nós poderíamos ir, diante de tudo que está acontecendo. Tem situações muito interessantes aqui no nosso papo de hoje, mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha fazer parte aqui das nossas atividades, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando pela cobertura jornalística do principal veículo de televisão aqui no nosso país, que foi o Jornal Nacional. O principal é o veículo, é o canal e o programa, o jornalístico mais assistido do Brasil. E houve um deslocamento da equipe da Rede Globo de televisão lá para o Rio Grande do Sul, para se acompanhar em tempo real as coisas que estão acontecendo ali. É muito interessante que isso aconteça. Eu sou muito crítico ao papel da emissora na realidade brasileira, na construção do nosso país, mas em alguns aspectos eles adotam posturas corretas. E está ali no meio do furacão, no meio da tragédia, melhor dizendo, é muito importante porque ajuda que as pessoas despertem curiosidades e façam reflexões sobre algumas situações. Por que é que isso está acontecendo? É a grande interrogação. E isso vai fazer com que as pessoas mergulhem em algumas teses, em algumas realidades, e revejam alguns conceitos e comecem a perceber que algumas pessoas que fazem um discurso contrário à realidade, essas pessoas devem ser descredibilizadas, aquelas figuras que estão no campo do negacionismo, e não é um negacionismo que é apenas por uma convicção pessoal, uma intuição, não. São negacionismos que têm um propósito econômico no final da história. Porque negar o aquecimento, as mudanças climáticas no planeta, é fazer coro a quem não quer ceder absolutamente nada
para contribuir para que se reverta uma tendência que nós estamos vendo no planeta. Então, a Globo foi para lá, mas tem um aspecto sempre muito importante que os grandes veículos de comunicação, não só no Brasil, mas no mundo, fazem, que é o seguinte: eles abordam a tragédia, eles abordam os dramas pessoais, eles colocam ali as situações em evidência, os sentimentos de solidariedade, o que está se fazendo, as operações, os atos de heroísmo, os atos de abnegação, os atos de renúncia, de resiliência, enfim. Mas não abordam em profundidade por que é que aquilo aconteceu. Então, o que acaba acontecendo? A repetição em nosso país de tragédias novamente, porque as causas não são atingidas, não são responsabilizadas. E tudo, gente, tem um final, né? Se chegar na conclusão que para fazer algum tipo de política pública é necessário que se haja dinheiro, que tenha recursos. E o Brasil tem recursos? Tem, o Brasil tem muitos recursos, mas uma grande parcela dos recursos do nosso país são simplesmente subtraídas, são surrupiadas, sem nenhum tipo de transparência, sem nenhum tipo de debate, para pagar juros, os serviços da dívida pública do nosso país. E esse ponto nunca é tocado. E é um ponto nevrálgico. Inclusive as forças progressistas têm também uma timidez, né, para falar disso, né, como se isso fosse um tema tabu, que a gente não pudesse falar do dinheiro que é tirado do bolso do povo brasileiro, que é sonegado do povo brasileiro, que faz falta, como por exemplo no momento desse de tragédia. Como se reconstruirá o estado do Rio Grande do Sul? Com que recursos? Se tirará recursos da saúde, da educação, vai se tirar recursos da onde? De infraestrutura, da cultura, da onde vai sair o dinheiro? Bom, nós sabemos que o orçamento vai ser dilapidado e vai atingir outras áreas sociais em outros lugares do Brasil. E os banqueiros, aqueles que estão ganhando montanhas de dinheiro, esses ninguém toca, né? Então, o nosso portal aqui ele serve, inclusive, para chamar a atenção sobre essas questões estruturais. Bom, a figura do inelegível ainda está lá no hospital, né? E os comentários aqui foram muito interessantes no nosso portal e muita gente, né, desconfiada, inclusive, desse tipo de situação, né? Por que essa família faz esse uso tão inescrupuloso em meio dessa situação? O cidadão não podia ir para o hospital de uma forma discreta, cuidar do seu problema em meio a uma situação que está afetando as pessoas, o desastre que está acontecendo no nosso país? Não. Mas se coloca ali, inclusive as pessoas, algumas até fizeram ironia, né? Que tipo de foto é essa, né? Como é que um filho coloca a foto do pai assim? Mas é que o pai quer, né? O pai quer se colocar como vítima, como coitadinho. Gente, é um negócio impressionante. Eu fico pensando se essas enfermidades do inelegível fossem uma parte, né? Mais impublicável, né, do corpo dele, né? Como é que eles se virariam em tentar mostrar aqui algum tipo de comoção? Bom, mas não é só isso, né? Nesse ambiente em que a empatia desapareceu, a empatia e bolsonarismo não cabem na mesma frase, infelizmente, né? É o que aconteceu. Eles estão preocupados com o show da Madonna ainda fazendo uma série de mentiras. Gente, por que eles não deslocam a energia deles para fazer alguma coisa de positiva no meio dessa história? É impressionante, a Madonna teve no Rio de Janeiro, ela pegou mais da metade do cachê dela e já doou para o Rio Grande do Sul. Ela recebeu 17 milhões de reais, né, de cachê das empresas que estavam envolvidas ali, principalmente a prefeitura e o governo do estado não pagaram cachê, eles ajudaram na estrutura e quem organizou o show, quem bancou o show foi empresa privada, até porque uma artista internacional não vai vir para um país dependendo de licitação, dependendo de dinheiro público, né, de algum mecanismo para poder fazer o show dela. Então a coisa foi amarrada num outro patamar, mas a vigarice é muito grande, né? A falta de escrúpulos. E essa gente do bolsonarismo, eles estão com um problema muito sério, gente, não é de hoje. Porque essa falta de empatia e essa distorção que eles fazem da realidade, eles colocaram todos os artistas que já eram conhecidos no Brasil no campo do esquerdismo, no campo do comunismo. Então essas pessoas tiveram que amputar uma parte da sua alma para deixarem de gostar de alguns artistas. E isso para eles foi um negócio muito complicado. Alguns não conseguem, alguns vão lá no show, né? O cara critica o show da Madonna, até a Madonna isso, Madonna aquilo, é esquerdista, é comunista, é contra isso, é contra aquilo. Mas foram lá também
Porque, de fato, ela tem uma série de pautas, uma série de posturas que são, de fato, contestadoras, né? Como os maiores artistas do mundo, né? Mas essa gente aí, enfim. E aqui que o Dudu Bananinha colocou, além de ter colocado a foto do papai, ele ainda colocou isso aqui, ó, ainda foi pescar. O Dudu Bananinha estava curtindo o show da Madonna, né? Só pode, né, Dudu? Tá lá. E, além de tudo, público gay venerando Che Guevara, famoso assassino de gays. Então, quem é taxado de homofóbico porque defende gay, está tudo certo. Gente, eles vão pensar isso. É um negócio impressionante, né? É a patrulha gay, né? Isso Freud explica, tá? Pessoas que têm muito essa compulsão com determinadas situações, elas têm que se resolver interiormente, né? Elas têm que, para ficar em paz com elas precisam assumir algumas situações, né? E aí vai o suprassumo da canalice. Tem mais aqui, tá? Aí o Dudu Bananinha ainda publica isso aqui, ó, no meio da tragédia. Olha a preocupação, gente. Isso não é uma coisa de um demente, de uma pessoa que tem um desequilíbrio mental. Também é a inversão da lei de Darwin, né? Que estruturou a evolução das espécies. As espécies vão evoluindo. Mas no caso do bolsonarismo, as espécies vão involuindo. O filho consegue ser pior do que o pai. Postou ele aqui. Exceto por helicóptero enviado pelo Uruguai, Lula não tem articulação internacional para ajudar na calamidade do Rio Grande do Sul. E precisa articulação internacional, Bananinha? A Argentina já ofereceu apoio, o Milei ofereceu apoio. Aí depois ele coloca, cadê o Itamaraty? ONU, OEA? O que tem a ONU, OEA, Itamaraty com a tragédia no Rio Grande do Sul, Bananinha? É uma coisa muito demente, muito doentia, né? Bom, ou estaria Lula esperando apoio do Hamas? Gente, é impressionante. Aí ele coloca, grupo terrorista palestino Hamas parabeniza Lula por vitória nas eleições. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? E aí a gente vai vendo aqui a pilantragem evoluindo. Aqui o Nicolas Ferreira colocou o seguinte, um Twitter dele, agora recente. Uma adolescente que está lá também me enviou isso no direct e me confirmou que isso está acontecendo. Alguém mais confirma isso? É uma acusação muito séria e tenho visto diversas outras sobre as autoridades locais também. Ou seja, ele está recebendo uma imagem de uma adolescente e ele não sabe se aquilo é verdade, mas ele publica e a coisa se espalha, né? Se for mentira, ele vai dizer, não, eu não disse nada, eu apenas levantei se era verdade ou não. Do que ele postou e qual a relação que tem essa história com a vigarice política dessa gente toda. Vou colocar aqui um trechinho do que ele colocou aqui. Menina voluntária. Tô aqui desde ontem, fui embora às 5h40 da manhã, tá, gente? Voltei hoje pra ajudar aqui. A gente recebeu muita doação do estado todo. Só que seguinte, a mulher do prefeito de Canoas chegou aqui 4 horas da tarde, não botou a mão em nada pra ajudar, nada aqui dos voluntários. E ela barrou todo mundo que tava aqui pegando as coisas, a gente ajudando aqui, ó, entregar pro povo com fome, o povo saindo da água agora. E ela não deixou a gente ajudar. Detalhe, né? A menina está com a camisa verde e amarela, então isso já denota alguma coisa no meio dessa história, você já pode deduzir. Segundo lugar, ela está criticando aqui a esposa do prefeito de Canoas que não teria deixado as pessoas ajudarem no meio dessa tragédia. Vocês conseguem acreditar nisso? Eu fui dar uma pesquisada aqui, o prefeito de Canoas, quem é? É um prefeito do PT. Então, o Nicolas Ferreira, ele não está colocando essa postagem de uma forma aleatória, de uma forma jornalística, né? De uma forma para informar. Não, ele está aproveitando ali para mandar uma flechada, né? E a gente vê por que essa gente tem uma responsabilidade no meio dessa história quando você vê, por exemplo, ó, o guru dessas pessoas aqui, o senhor Olavo de Carvalho, que questionava o aquecimento global. Vou pegar aqui um trecho. E-mails descobertos por 2 hackers e trouxeram à luz toda uma montagem de falsas provas articulada por climatologistas de renome internacional para dar uma sustentação balizante científica a essa coisa do aquecimento global, e não só o aquecimento global, mas a teoria das causas humanas do aquecimento global. É muito importante entender que esses cientistas que foram assim desmascarados não são cientistas quaisquer, mas são os principais autores do relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre a mudança climática, o IPCC.
Então, o Olavo de Carvalho dizendo que tudo é conspiração para criar um governo global, né? Aqui no Brasil a gente tinha comportamento que se alinhava a isso da figura do inelegível quando ele dizia o seguinte. Polêmica. Um grande passo, depende do parlamento, vão sofrer pressões dos ambientalistas? Ah, esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confio na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. Esse é o pensamento do negacionista genocida, né? E a coisa vai se desenvolvendo em vários outros países também. A gente pega aqui o Trump dizendo aqui na matéria, ó, vamos pegar aqui. Trump rejeitou o alerta central na avaliação nacional do clima, que indica que haverá perdas de centenas de bilhões de dólares até o final do século devido à mudança climática, se não houver uma mitigação global substancial e sustentada. Os efeitos afetarão o comércio global, os preços de importação e exportação e os negócios. Tem uma razão econômica muito forte no meio dessa história toda, que é o seguinte: você, para combater o aquecimento global, você tem que mudar as plantas de industrialização, os métodos, enfim. E a gente vai pegando os extremistas de direita reproduzindo esse discurso. Olha o debate que teve na Argentina para a presidência da República e dizia Milei. Donde sabe qual é a diferença com os 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas então, aqui outro negacionista também das alterações climáticas, porque ele dizendo o seguinte, que o mundo já passou por vários ciclos, né? Pelo menos 4 ciclos, e nós estamos agora diante de um novo ciclo, que é inevitável. Então o ser humano não tem nada a ver com isso, são ciclos que acontecem, enfim. É um negacionista para se manter tudo aquilo que está errado no planeta funcionando erradamente ou erroneamente para favorecer as indústrias que não estão se preocupando com o meio ambiente, os poluidores que não estão preocupados com o meio ambiente, os desmatadores, o agronegócio predatório que desmata para colocar cada vez mais os seus negócios em primeiro lugar, enfim. São situações aí, gente, que nos remetem a muitas reflexões, né? E, enfim, e o nosso portal está aqui para ajudá-las, né? Ajudar também nesse ponto. Gente, mais uma vez eu fico por aqui, a gente retoma o assunto no nosso próximo encontro. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado pelo apoio que vocês estão dando na votação do IBEST, tá legal? Um grande abraço, tchau.